eu recebo a advogada e mestranda em gerontologia, a Natália Carolina Verde. Tudo bem, Natália? Bem-vinda ao programa. Natália já veio várias vezes, fez muito sucesso, até voltou para responder só as perguntas, né, de WhatsApp. E quero já abrir as perguntas de WhatsApp, 0 operadora 12 99727 6383. Natália, o que é fundamental no direito do idoso? O que ele tem e que ninguém pode tirar? No Brasil, a gente tem uma legislação própria para os idosos, que é o Estatuto do Idoso, que ampara as pessoas com 60 anos ou mais. No rol dos direitos que são garantidos ali, existe a questão do direito da saúde, com as especificidades que têm que ser observadas para essa faixa etária. Agora, uma questão assim, eu vejo que as pessoas às vezes não têm muito conhecimento, é como fazer para buscar judicialmente esses direitos quando eles não são atendidos de maneira, vamos dizer assim, harmônica. Né? Como deveria ser. Atendido. O que a gente faz? O que o idoso pode fazer? Diante de um quadro de saúde, cada um vai ter um relatório médico, vai ter um encaminhamento médico, né? E diante disso tudo, da exigência que aquela pessoa tenha voltada para si, é que começam aí as buscas. De repente a pessoa precisa fazer uma cirurgia para colocar uma prótese, precisa de uma órtese, precisa fazer uma cirurgia para colocar um marca-passo, enfim, né? Porque essa nossa legislação, ela ampara, inclusive, se a pessoa precisar de fraldas, cadeira de roda, aparelho auditivo, tudo que for necessário para amenizar um quadro em saúde, para evitar com que ele piore, a pessoa tem amparado por lei esse direito, e esse direito tem que ser garantido. E ela vai aonde, Então, na legislação está determinado que o atendimento base dos idosos é sempre na unidade de saúde mais próxima da casa dele, que é uma UBS, né? Então, o idoso teria ali um cadastramento nessa UBS, fazendo esse atendimento primário, que é um filtro, porque passando por essa UBS, aí ali dentro vão ter profissionais que vão fazer os encaminhamentos necessários de acordo com a necessidade de cada um. Então, vamos supor, ele precisa fazer uma cirurgia no quadril. Dessa cirurgia no quadril, depois ele vai precisar usar uma cadeira de rodas, e depois uma bengala, e assim sucessivamente. Então, na medida em que as necessidades forem aparecendo, ele tem o direito de pleitear do poder público todas essas necessidades dele. Daqui a pouco a gente fala como o idoso pode, porque às vezes o idoso nem tem que ser uma pessoa com procuração, eu acho que vá requerer representá-lo, né? Porque às vezes o próprio idoso já não faz mais isso, e aí a gente volta de novo para aquela questão da interdição que a gente já tratou aqui. Então, às vezes é um curador, às vezes é só um representante com uma procuração para aquilo. Então, é importante... Até um cuidador pode fazer isso. Tem que ter a procuração, né? O poder público... Aí o Estatuto também, nessa questão da saúde, ele traz ali são duas situações, onde você exigiria ou não a presença do idoso para a questão da saúde. Se for no interesse do poder público, o poder público tem que ir até esse idoso. Se for no interesse do idoso, o idoso tem que ir. Agora, na situação dele, eventualmente, não poder comparecer pessoalmente, aí sim, iria o curador ou iria um procurador. Né? Entendi. A gente tem um card com alguns dados aqui. Na população do país, somos mais de 200 milhões, né? 200 milhões de pessoas aqui no Brasil. 60 mais, superou os 30 milhões em 2017. Nós já falamos aqui que em 30 anos... Vai duplicar o número, passar de duplicar, na verdade, né? Seremos mais de 66. Você acha que a gente vai chegar a 100 milhões de pessoas na terceira idade daqui a uns 30 anos? Com o passar do tempo, sim. Então vamos ser metade, 40, né? Vamos ser metade, pelo menos, da população. Sim. Eu falo vamos ser porque eu estarei na terceira me incluo idade nessa também. Daqui a 30 anos, sim. Segundo o IBGE. Isso quer dizer que cada vez mais nós temos que desenvolver um sistema adequado para a terceira idade. Sem dúvida. Certo? Sim. E isso você acha que está sendo feito? Que o Estatuto... Não, né? Porque o Estatuto prevê o atendimento, quando é mencionado aí o número de registros médicos em geriatras. Esse número ele vem de um censo demográfico que foi feito pelo Conselho Federal de Medicina agora no ano de 2018, e lá constam todas as outras especialidades médicas. Entendi. Então esse número 1817, se você compara, por número exemplo... de registros médicos geriatras, tá? Se você compara, por exemplo, com o número de pediatras, que são mais de 39 mil,
E nós paramos para pensar que as pessoas estão mais envelhecendo do que nascendo, tem uma desproporção significativa, né? Não, é muita desproporção. 1.817 para 39 mil pediatras. Sim. Só que esse número, qual que é a importância dele nesse assunto nosso hoje aqui, já que a gente está falando de saúde de idoso? O estatuto, ele prevê que os idosos possam ser atendidos por geriatras e equipes de gerontólogos, né? Que têm conhecimentos aí específicos da velhice e do envelhecimento. O geriatra, ele faz exatamente esse papel, porque a velhice, ela não traz doenças necessariamente, mas ela traz fragilidades. Sim. E ele é um profissional com especificidades técnicas para estudar isso. Agora, a gente olha para esse número e fala, é um número muito baixo, as pessoas não estão se especializando em geriatria. Não é só isso. As pessoas também, elas têm uma certa relutância em ir ao geriatra. Sei, os próprios idosos. Os próprios idosos. Eles querem ir no... Clínico geral, cardiologista. É uma cultura, né? Muitas vezes fazer tratamentos aí de estéticos, enfim, né? Mas a especificidade da idade, porque se nós pararmos para pensar, clinicamente, a partir dos 30 anos, todas as pessoas começam a ter um declínio hormonal. Sim. Né? Se eu tenho um declínio hormonal, o que está acontecendo? Eu estou envelhecendo. Sim. Quer dizer, eu parto do princípio que eu envelheci a partir do momento que eu fui concebida, mas hormonalmente eu tenho uma queda a partir dos 30 anos. Aí taxaram-se aqueles tabus de que a mulher aos 50 por conta da menopausa, os homens aos 40 por conta da andropausa, mas clinicamente aos 30 anos, se eu for parar para pensar nesse aspecto, eu teria que ter um encaminhamento para um geriatra. Então, onde está a falha? Né? As pessoas já pararam para pensar nisso? De que eu precisaria de alguém que olhasse para mim como um ser único, dentro das minhas especificidades, dentro daquilo que eu preciso, porque cada pessoa é uma pessoa. Então, eu acho que como geriatra é como se fosse um clínico geral do idoso, da terceira idade, as pessoas elas estão acostumadas a ir no ginecologista, no oftalmologista, né, em especificidades. E não sei se não existe confiança, né? Porque você precisa desenvolver uma confiança com o médico. Tem uma relutância forte, você também não encontra esses médicos com tanta facilidade, nem na rede particular, nem na rede pública. Mas muito também vem dessa relutância que as pessoas têm de procurar. Né? Então vamos tentar mudar um pouco a cabeça, tem que ter gente. Um pouco de conscientização. Nós temos perguntas da população com relação à terceira idade. Vamos começar a colocar essas perguntas e aí a gente vai mixando aqui com as informações. Então, a primeira pergunta, por favor. Idosos têm atendimento preferencial pelo SUS? Natália. Pelo que menciona o estatuto, as pessoas de 80 anos ou mais, elas têm prioridade de atendimento. 60 ou 80? 80. Por que não é 60? Porque teve aquela mudança na legislação, lembra? Que os 80 anos, tem os 80 mais têm prioridade, dá prioridade. Entendi, mas a 60 é prioridade. 60 80... é prioridade, mas os 80 mais têm a mais prioridade da prioridade em questões de atendimento geral, né? Exceto casos de emergência médica. Porque emergência é o que vai entrar em questão aí a situação de vida ou morte, exatamente. Daquela pessoa. E tá certíssimo. Então tem sim, tem prioridade. Tem. Você pode passar pedir um atendimento preferencial, um encaminhamento, um encaixe, enfim. Então, a próxima pergunta. O idoso tem direito a um atendimento domiciliar? Boa pergunta. Ela está perguntando do SUS, é isso, né? Sim. Tem. Tem. Porque ele tem direito de ser atendido na residência dele, na instituição onde ele esteja morando. Se ele não consegue sair. Se ele não consegue sair, porque ele tem que ter um atendimento. O Estado tem que custear aquilo, né? A Constituição é clara em dizer que a saúde é um dever de todos, é um direito de todos e um dever do Estado. Sim. A partir do momento que ela prevê isso, o Estado, a pessoa não podendo comparecer até o local onde teria direito a esse acesso, o Estado tem que
se encaminhar Então, até mas ela. para tornar as coisas mais reais, né? Porque a gente gosta da realidade aqui, a gente sabe que muitas vezes a pessoa nem consegue uma consulta, quanto mais um atendimento de home care, né? Que é o atendimento domiciliar. É muito complicado essa questão. Onde ela tem que ir, ou o representante, para obter O encaminhamento, a porta de entrada vai ser sempre a UBS, a Unidade Básica de Saúde daquela localidade onde ela mora. E dali é feito o encaminhamento para algum órgão que cuide daquele problema em específico, passando geralmente pela Secretaria de Saúde do município, que vai fazer o encaminhamento das pessoas, das equipes que se fizerem necessárias para esse lugar. Mas supondo que ela chegue lá e não tenha esse atendimento, Sim. e não consiga e tudo. É bom ela ter por escrito alguma coisa? Geralmente esses lugares fornecem números de protocolos, né, tá. pessoas. Então, tal. ó, gente, Então é importante pegar um número de anotar protocolo. essas coisas, porque mais para frente, se ela começar a ter todos esses direitos vetados, ela tem que entrar com uma ação. Então, aí vai o quê? Na Defensoria Pública? Na Defensoria Pública. Eu já tô pensando no além, porque Na eu sei que Defensoria muita Pública. gente não vai conseguir o atendimento. Vai na Defensoria Pública, leva o relatório médico, leva lá. É muito difícil, porque quando você entra com uma ação, você tem que ter a comprovação da negativa daquele seu direito, né? Só que esses órgãos, muitas vezes, eles não fornecem isso. E se a pessoa gravar com o celular? É uma prova. É uma prova. É um né? meio de prova. Tirar foto. Mesmo que a pessoa... essa gravação pode ser uma gravação que seja... Eu sei que você é advogado e que você não vai falar que pode, né? Mas eu preciso saber pela lei. Se o celular tiver virado, por exemplo, e ela gravar uma pessoa falando que, olha, não dá, o atendimento não tem e tudo, isso vale? É um meio de prova. É um meio de prova. É um meio de prova. Infelizmente, a Daí, gente tem que usar esses meios. se o Estado ou a empresa vai usar isso contra ou a favor a si, aí é uma outra situação. Eu não tô falando de determinado funcionário, eu não tô falando nada disso. Mas algumas coisas, o protocolo, várias vezes, de repente, ela fala assim, olha, tô aqui de novo na UBS Sim. e falaram de novo, porque você sabe que as redes sociais hoje, elas são, Sim. elas só que ajudam muito a gente. Então, só que essa coisa de rede social, as pessoas têm que usar com uma certa cautela, né? Porque, geralmente, numa situação dessa, a pessoa tá nervosa, Sei. aí já sai do eixo, já começa a falar coisas que não tem muito nexo e ofende e tal. Então, ela também tem que se precaver para não tomar uma invertida. Inclusive, legalmente. Falar assim, olha, aí você abusou. aparece ali um funcionário do lugar que não autorizou ter a imagem divulgada e né, aquela imagem dele fica vinculada negativamente àquela situação. Então, esse tipo de conduta também tem que ter muita cautela. Tá. Pode servir como prova, Sim. mas se você coloca em rede social e a pessoa se sente ofendida ou ela tem o lesada, direito de alguma acionar. forma, ela tem direito de te acionar Sim, de volta. Sim. Bom, tá quente aqui. Fica a dica. Tá quente, tá quente, Fica a Natália. Eu vou pedir um minutinho pra Tá você. ótimo. Já volto, temos muitas perguntas com relação à saúde do idoso, o direito do idoso, como a gente pode reivindicar os nossos direitos, porque a gente sabe que aqui a gente precisa reivindicar se a gente não é atendido da forma correta e certa que está no Estatuto do Idoso. Então acompanhe, já vou continuar com as perguntas aí. Vamos continuar com o assunto da saúde e direitos dos idosos. A gente está com perguntas da população. Você vê que a população tem muita dúvida, né, Natália? Muita. Você sabe que a gente recebe muito WhatsApp. Lembra outra vez? E A cada vez vai ter mais. Por isso que você está se especializando, não é verdade? Cada vez mais Cada a nossa vez mais. especialista em direito da terceira idade. É isso aí. Daqui a pouco a gente vai dar os contatos da Natália. Vamos rodar a próxima pergunta? Informar se o idoso tem direito ao medicamento gratuito? Excelente. Excelente Sim, pergunta, né? Tem. E você vê que são os idosos mesmo que estão fazendo as perguntas, né? Aí, quando a gente entra nessa questão de medicamento, a gente entra numa discussão que ficaríamos aqui uns 4 programas falando. Porque hoje existe a farmácia popular, Sei. né? As pessoas podem acessar o site do Ministério da Saúde. Lá tem uma lista de medicamentos que são fornecidos gratuitamente. Basta ter a receita carimbada com o endereço CRM do médico, médico. CRM, o prazo de validade, tudo certinho. Tem a relação dos medicamentos que são gratuitos e dos medicamentos que são vendidos pelas farmácias credenciadas com até 90% de desconto.
né? Certo. Entrando aí remédio para hipertensão, diabetes. Você acha que eu não sei quais são esses medicamentos que estão com 90%. Você acha que a maioria dos medicamentos realmente é acessível Sim. à população? Nesse aspecto, sim. Basta levar. É um plano do poder público que deu super certo nesse Qual a aspecto. validade da receita? São 180 dias. 180 dias. Está no site do Ministério da Saúde. Tudo direitinho sobre a questão da medicação. Tá. É super fácil o acesso. Agora, algumas doenças, elas não estarão ali. E quando a gente fala da questão de cobrar judicialmente esses medicamentos, que também é um direito de qualquer cidadão, essa questão da judicialização da saúde hoje ela é um problema gigantesco, assim, em termos de orçamento, né? Porque quando eu digo a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, se eu parar para interpretar só essa frase, ela é muito ampla, ela é muito ilimitada. Então, dá a entender, num primeiro momento, que todas as doenças, porque existem doenças raras que são descobertas a cada dia. Então, o poder público trabalha com uma lista, né? São medicamentos que fazem parte... Inclusive para ter um planejamento, não dá Claro, né? sim. Mas a gente também tem que considerar que algumas doenças, elas não estarão ali. E aí a pessoa tem que entrar judicialmente, né? Claro, o poder público já tem essas listas e hoje existem os núcleos técnicos de apoio aos juízes exatamente para isso, para acelerar esses processos, para dar mais segurança para a própria população, né? Mas é um negócio que hoje, inclusive saiu recentemente o Anuário da Justiça de São Paulo, só o estado de São Paulo, em termos em termos financeiros, custeou aí, em termos de judicialização da saúde, R$1 bilhão, só o estado de São Paulo. Brasil foram 7. Então, só nós aqui consumimos 1, sobrou 6 para o resto do país. Então, essa conta não fecha mais. Não fecha. Inclusive, agora que nós vamos votar e tudo, então vamos ver um o que momento os candidatos vão falar importantíssimo, porque tem que se olhar para essa questão em conjunto, né? Porque os direitos são de todos, sendo parlamentar ou não parlamentar, sendo jovem cronologicamente ou velho, entendeu? É um trabalho realmente em equipe. Se não houver essa consciência, a conta vai ficar cada vez maior. Se a pessoa tem uma doença rara que não está na lista do Ministério da Saúde, ela tem que ir na defensoria. Tem, para entrar com É o ação. caminho, defensoria pública. Porque não tem como custear esses medicamentos. Sei. Como é que você vai pagar um medicamento que custa medicamentos milhões caríssimos, por mês? Essas doenças autoimunes, né? Tá. Então, o câncer. caminho, vai na defensoria e vai apresentar, vai falar o que é, Eles o que recebem não é. lá a orientação certinha do O problema profissional. é quando a pessoa está com um problema de saúde muito sério, precisa ser resolvido rapidamente, mas você falou Entra que com já uma tem... ação pedindo uma tutela de urgência. Ah, tá. Que aí o juiz tem um prazo ali para deferir de até 2, 3 dias, mas a questão são essas patologias raras, entende? Porque elas não estão nessa lista. Então, diante de todos esses números que eu coloquei, do número de processos, nós somos o tribunal que mais tem processos no mundo. Porque então, agora, né, você vê é um negócio que assusta muito. Aqueles papéis gigantescos andando de carrinho, com malas. Assusta, é um número que assusta, é uma situação que deixa as pessoas meio de mãos atadas, mas a saúde, ela não pode esperar. Você acha que a digitalização de todos esses processos, a informatização... Ajudou bastante, mas não resolveu, de forma nenhuma. A gente precisa o quê? De mais juízes? De mais pessoas? A gente precisamos reestruturar o sistema num todo, Maria. Então, porque Natália, olha, é complexo, a saúde, é tudo, difícil. É tudo. Porque o grande problema também nessa questão, né, já que a gente entrou nesse assunto, é que o nosso legislativo ele é muito inerte. A sociedade está andando e a legislação não está acompanhando. Então, mais um motivo para sabermos em quem votar. Qual o senador que te representa? Qual o deputado que realmente está pensando no seu problema? E a gente está falando uma questão de idosos, de terceira idade. É um público que muitas vezes não precisa votar, porque a partir dos 70, a partir dos 70 é dos 70 você não precisa votar, mas tem uma importância significativa. Outro dia eu encontrei uma senhora de 90 anos e ela falou, eu faço questão, 90 anos, eu faço questão de votar nessa eleição, porque está na minha mão também mudar esse país. Então vamos votar terceira idade. É muito importante você escolher o seu representante que te representa e representa as questões que estão te incomodando. E cobre, né? E cobre, exatamente. Vamos para a próxima?
Ah, tá. Então a gente vai fazer assim, olha, já me falaram. A gente vai... 1 minutinho, voltamos com as questões, tá bom? Ótimo. Estou recebendo a doutora Natália Carolina Verde, advogada, mestranda em gerontologia, especialista em terceira idade. Já vou dar os contatos da doutora Natália, tá? Então é nvadvogada@gmail.com e o site www.nataliaverdeadvogada.com.br. Doutora Natália, vamos ao próximo vídeo e aí a gente vai perguntando. Próximo vídeo. O que acontece quando o idoso tem o direito da saúde negada? É essa questão que nós já falamos sobre isso. Que é a judicialização do pedido. É importante que ele vá para a Defensoria Pública da cidade onde ele mora. Lá ele vai ter uma orientação mais específica para o caso dele, mas quando é essa questão da saúde, é fundamental que ele leve o relatório médico, pedido médico, encaminhamento ali do que ele precisa, que o profissional da Defensoria vai entrar com a ação cabível e vai pedir o que ele precisa dentro daquela condição dele. Muitas vezes, a gente, como nós não somos advogados, então a gente não se atém a essa coisa das provas, né? Supostas provas. Número do protocolo, o pedido médico, algum dado que está sendo negado realmente pelo sistema de saúde. Então, tudo isso a gente tem que chegar na Defensoria Pública já com isso. É muito importante, muito importante. Né? Porque dá bastante subsídio porque você está pedindo. E é importantíssimo que as pessoas saibam que elas têm direito, em termos de saúde, a tudo que elas precisarem, dentro daquilo que o Estado possa fornecer, por óbvio, né? Por conta de todos esses números, dessas exigências mais internas, digamos assim. Então, eu estou falando, quando eu falo de idoso, eu estou falando de aparelho auditivo, eu estou falando de bengala, cadeira de rodas, fralda, pomada, tudo. Remédio, que já falou aqui. Tudo. Entendeu? Então é importante que as pessoas tenham esse conhecimento e essa ciência para que elas possam brigar pelo que elas precisam. E infelizmente a gente está num país que o sistema de saúde é falho ainda, tem algumas coisas boas, que nem você falou, a farmácia popular, algumas coisas que foram implantadas e que deram certo, mas é um país que não é que a gente tem que brigar, mas nós temos que ter consciência dos nossos direitos e ir atrás dos nossos direitos. Não adianta ficar sentado e falando mal da saúde, do governo e de tudo. Vamos atrás, vá à Defensoria Pública e vá atrás do seu direito. Só assim que a gente vai, quanto mais pessoas vão atrás dos direitos, a gente vai conseguir leis melhores, não é verdade? O nosso sistema de saúde, ele é uma referência para o mundo. Ah, é? Porque nós temos aqui custeados a vacinação. A vacinação já... Que é gratuita. O sistema dos tratamentos para AIDS é tudo gratuito. Então, nós temos um sistema muito bom que é referência para o mundo. O problema é como isso está sendo usado. Né? Porque quando você entra nesse estudo de políticas públicas em saúde, seja para idoso ou não, você chega à conclusão que não é um problema partidário, entende? É um problema estrutural. Entendi. Porque verbas existem. Inclusive, se nós tivéssemos uma política de prevenção em termos de saúde para idoso, como, por exemplo, essas academias de saúde que existem, às vezes você passa e vê lá como se fosse um parquinho e tal, e tá lá parado por falta de uso, por falta de manutenção, por falta de um profissional que vá lá dar as instruções, porque também as pessoas não sabem usar, às vezes... Por falta de informação, muitas vezes. Porque não sabe mexer no aparelho. Então, essas políticas todas, elas existem. Então, vamos Mas descobrir e vamos ir atrás disso. E vamos ir atrás. A gente tem uma pergunta, Natália, olha aqui pro monitor, pra tela, o Samuel Souza. Bom dia. Esse acesso à medicação gratuita, que nós acabamos de falar, ou com desconto, só é válido para a receita do sistema público de saúde ou também se a receita for de um médico particular? Ótima pergunta. Ótima pergunta, Samuel. Pode ser de um médico particular também, porque a farmácia popular ela só vai exigir a receita mesmo, dentro daquelas condições que ela já enumera ali,
né? E a pessoa apresentando isso, estando dentro, preenchidos aqueles requisitos, ok. Então, mas a farmácia popular são aqueles medicamentos com 90% de desconto, Isso, mais ou sim, menos. sim. Agora, o medicamento de graça, Tem a relação também. mas o médico particular, Também. se ele Sim, der uma se receita... ele der a receita, a pessoa apresenta, a mas vai farmácia retém. na UBS. Não, vai na farmácia mesmo. Tem Na farmácias farmácia? que são credenciadas, às vezes você passa e vê na porta. Aqui tem farmácia popular. Que eles geralmente colocam uma plaquinha, verdade, né? Aqui tem farmácia popular. Às vezes são faixas. São faixas e cartazes e tal. Mas tem aquele aviso. Então, você levando, a farmácia vai fazer a retenção, a anotação da sua receita a depender do medicamento e você leva. Entendi. Olha, excelente pergunta dele, porque realmente eu não sabia diferenciar, não. Vamos ao VT, vamos à pergunta do povo nas ruas. O idoso hospitalizado tem direito a acompanhante? Excelente pergunta também. Tem. Tem direito, doutora Ele Natália? tem o direito, mas ele não tem o dever. Porque muitas vezes o que acontece? Numa dinâmica, vamos chamar assim, corrida de um hospital. Aquele hospital, às vezes, não tem equipe para cuidar de todas aquelas pessoas e já houve casos em que eles exigiram que o familiar ficasse ali 24 horas para cuidar daquele idoso. Só que isso é uma situação que nem se cogita, porque é um direito do idoso ter alguém. Agora, quando você impõe isso, você está delegando uma obrigação que é sua. Porque aquele acompanhante, ele vai ficar ali de companhia, para olhar para aquela pessoa, para conversar, para ajudar, de repente, a dar um alimento que a pessoa precise consumir ali. Mas há casos de hospitais que exigem para que essa pessoa troque uma fralda, ajude essa pessoa a ir ao banheiro, a tomar um banho. Isso é inaceitável. Essa é uma obrigação do hospital. Entendi. Então, assim, você tem direito ao acompanhante. Sim. E esse acompanhante vai te ajudar em coisas básicas. Coisas básicas. Mas não ao que o hospital tem que fazer. A obrigação é do hospital. A obrigação é do hospital. Sim. O que provavelmente acontece é que o hospital não tem Exato. funcionários Aí eles suficientes. exigem que a pessoa fique para ajudar a levantar e ir ao banheiro. Só que isso é uma coisa incogitável, porque a responsabilidade é do hospital. Se o idoso não tem um acompanhante, todo o trabalho tem que ser feito por um pelo enfermeiro. hospital, sim. Pelo hospital. Sim, pelo Ok. hospital. Agora, e quando o hospital não tem luz? Por exemplo, o acompanhante, ele vai dormir. Geralmente o acompanhante dorme ou passa o dia inteiro. A gente tem direito ao acompanhante dormir? Sim. Porque às vezes não tem nem leito para o idoso. Eles disponibilizam, geralmente, com sorte, uma cadeira, né? Então, aí é difícil, Porque tá né? no... Pela lei... Está especificado que o acompanhante teria que ter ali um mínimo acolhimento, né? Uma condição mínima. Para ele ficar Para lá, ele ficar, né? Só que você vê cadeiras, com sorte, em hospitais. Então, E pela lei, o que você vai fazer faz? com a cadeira? O que a gente faz? Se for uma situação que realmente a pessoa precise ficar e ela consiga comprovar isso, judicializa igualmente. Fotografa a cadeira, fotografa a condição, tudo e leva na defensoria pública. Lembrando de ter aquela cautela de veicular nomes e pessoas, porque, Entendi. né? Não, é só a situação. A situação. Você pode, como prova, documentar Sim. através de fotos. Sim. Ok. Vamos à próxima pergunta. Se o idoso sofrer maus tratos pelo médico, o que deverá ser feito? Infelizmente acontece. Tem médicos maravilhosos que nem precisariam estar na rede pública e que trabalham salários, nada de salário, e ele está lá. Está lá. E tem também maus profissionais que fazem esse tipo de coisa. Ele menciona ali o médico, né? Mas não necessariamente vai ser só o médico. Pode ser alguém da equipe de enfermagem ou alguma pessoa da equipe multiprofissional do hospital. Então, se for uma situação de maus tratos, como é que ele coloca, há um crime ali. Claramente há um crime. Então, quem tem que ser oficiado aí, a delegacia mais próxima tem que tomar conhecimento disso. O Ministério Público tem que ser acionado. O Conselho do Idoso tem que ser acionado. E uma coisa que as pessoas também têm que ter consciência é que esses profissionais todos, eles fazem parte de um conselho de classe. Então, o médico faz parte do Conselho Regional de Medicina no estado onde ele trabalha. A mesma coisa os enfermeiros, Conselho Estadual de Enfermagem. E, internamente, dentro desses conselhos, eles têm que sofrer uma sanção pelo
ato que eles praticaram. Então tem que haver uma representação perante esses conselhos em algumas situações para que esses profissionais tenham a sua conduta apurada pelo órgão do qual eles fazem parte. Então, simultaneamente, seria a delegacia, o Ministério Público, o Conselho do Idoso, municipal, estadual e federal, e, dependendo da situação, o Conselho de Classe. Então, quando os maus tratos são visíveis, por exemplo, de repente alguém bate, fica roxo e tudo, você tem uma prova lá. Sim. Quando o maltrato ele é verbal, é um abuso moral, você não tem como provar. Mas mesmo assim você pode chegar numa delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Sim. É isso? Sim. Falando É interessante... Sofri isso. É interessante você ter testemunhas, às vezes, né? Pessoas que passaram e ouviram e tal. Porque, realmente, essa violência psicológica, ela não vai deixar rastro. É diferente de você ter um idoso que apanha, que tem um descaso da pessoa que é paga para cuidar dele e, eventualmente, não troca aquela fralda no horário que teria que trocar. E isso desencadeia uma assadura e outras complicações em saúde aí. Então, você não tem uma sequela física, mas você tem uma sequela psicológica imensa. Então, nesse momento, a testemunha é fundamental. É muito importante. Quando a testemunha é um familiar, isso é levado em conta ou não? Tem uma relativização desse depoimento, porque elas passam a ser ouvidas como informantes do juízo. Mas o juiz não pode desconsiderar aquilo. Né? Numa eventualidade de ser a única prova, como é que você faz para julgar aquele caso? Né? E principalmente quando essas coisas acontecem dentro de casa. Porque quantos idosos moram hoje, tem alguém para cuidar deles ali, um cuidador que maltrata. A gente vê muita notícia. Então, hoje é muito comum também as pessoas instalarem câmeras em casa. Isso. Tem que instalar mesmo, né? Acho que tem que proteger. Essa é uma prova. É a sua casa, é o seu espaço. Inclusive com babás, né? A gente não tá falando de profissionais em geral. A gente tá falando de profissionais que são maus profissionais. Não, a nossa legislação com relação a essa coisa do cuidado do idoso, ela é tão deficitária que agora, por exemplo, recentemente teve uma alteração na CLT que permite que os pais faltem ao trabalho para levar os filhos aos médicos. E quando você cuida do seu pai idoso? Como é que você faz? Porque aí a empresa vai ter que ter o bom senso de receber aquele atestado onde você comprova que você estava cuidando daquela pessoa. Mas, e aí? Será que ela vai ter esse bom senso? Provavelmente não. Entendeu? Provavelmente então, não. E aí o que a gente pode são milhares de problemas isso que acontece surgem. Não só com o resguardo do filho, com o idoso, mas também com a mãe. A gente vai falar isso sobre puerpério, com a mãe que tem que levar um filho doente. Geralmente, quem não tem pai idoso e quem não tem filhos não é sensível a essa questão. Porque não sabe que a coisa aperta muitas vezes. No mundo business é muito comum as pessoas se tocarem por situações que são particulares dela, né? E nesse caso não tem o que fazer. Se for o caso, tem que entrar com você também, porque é o meu direito, né? Eu sou responsável por aquela pessoa. Claro que vai chegar um determinado momento que a empresa vai dizer, olha... você tá... Né? Se você é um funcionário público, você tira aí uma licença não remunerada em algumas vezes, mas empresa particular, como é que você leva isso, né? Porque a empresa quer ter lucro e para ter lucro eu tenho que ter um funcionário trabalhando, então... Levantando uma questão que é do bom senso e da ética do próprio ser humano, né? Sim. Porque tem pessoas que abusam também. Sim, claro. Né? Tem pessoas que abusam, vivem com atestado, vivem, né? Então não estamos também acabando com as empresas e não estamos acabando com o ser humano. Vamos ter ética de todos os lados. Tem um bom senso, né? Exatamente, bom senso. Vamos tentar ter um bom senso. Vamos é que eu gosto desses assuntos, então eu fico... Fabiana pergunta, bom dia, meu pai precisa usar aparelho auditivo, ele tem 63 anos. Ele pode recorrer para ter esse aparelho gratuito? Ela é de Recife, Pernambuco. E você vê que é uma cidade grande, Fabiana. Claro, não só pode, como deve, acionando aí a Secretaria de Saúde, tentando fazer um pedido administrativo, que, pela minha experiência, demora muito tempo, né? E às vezes se entra com uma ação já é mais rápido. Mas se ela vai no posto de saúde, na UBS, e tem atendimento pelo SUS, e o médico, o otorrino, né? O otorrinolaringologista, fala que ele precisa desse aparelho,
É só quando demora, isso que daí você vai com uma sim, ação. Sim, É isso. porque as secretarias de saúde, elas também têm esse encargo de fornecer esses equipamentos, esses utensílios, esses aparatos, né? Mas é que muitas vezes isso demora tanto tempo que é muito mais fácil você judicializar, entra com uma ação dizendo, olha, isso está implicando na restrição das atividades diárias, etc, etc. Entendi. E aí o juiz vai dar, então, e vai ser mais Você falou rápido. da Secretaria de Saúde. Uhum. Não é a defensoria que você vai? Não, a secretaria é para tentar um pedido administrativo, que Que é o existe quê? esse caminho, sem um processo judicial, Tá. sem a presença de um juiz, né? Mas pela minha experiência também, eu já vi situações, principalmente em São Paulo, onde a questão administrativa, os pedidos administrativos que são feitos, eles ficam no mesmo andar físico do departamento jurídico daquele lugar e eles não se conversam. Então, assim, isso é uma experiência particular minha, né? Então- Eu não sei como são nos outros estados, nas outras cidades. Então é melhor. Então, é mais fácil, muitas vezes, realmente judicializar, ainda que isso impacte em custos e, né, num desgaste maior e tal. Porque saúde é uma coisa complicada, né, Maria? é. É muito complicado. Natália, eu quero agradecer a você. Eu que agradeço, A gente muito respondeu obrigada. várias perguntas, fico muito feliz. Eu acho que esclareceu muitas Muito dúvidas, obrigada. inclusive as minhas. Doutora Natália Carolina Verde, advogada e mestranda em gerontologia, especialista em terceira idade. O contato nvadvogada@gmail.com. O site www.nataliaverdeadvogada.com.br. Volte outras obrigada. vezes, porque a gente Muito precisa obrigada, de gente especializada nisso, viu? E vamos lutar pelos nossos direitos. Obrigada. Doutora